Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a segunda parte do compêndio, que trata da celebração do mistério cristão, especificamente os sacramentos. Hoje abordaremos as perguntas número 351 a 356, encerrando a segunda parte. Pergunta número 351. O que são os sacramentais? Nos diz o compêndio. São sinais sagrados instituídos pela Igreja, por meio dos quais se santificam algumas circunstâncias da vida. Compõem-se de uma oração acompanhada pelo sinal da cruz e por outros sinais. Entre os sacramentais, ocupam um lugar importante as bênçãos, que são um louvor de Deus e uma oração para obter seus dons, as consagrações das pessoas e as dedicações de coisas ao culto de Deus. Pergunta número 352. O que é um exorcismo? Nos diz o compêndio. Tem-se um exorcismo quando a Igreja pede com a sua autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio. É praticado de forma ordinária no rito do batismo. O exorcismo solene, chamado o grande exorcismo, pode ser efetuado somente por um presbítero autorizado pelo bispo. Pergunta número 353. Que formas de piedade popular acompanham a vida sacramental da Igreja? Nos diz o compêndio. O sentido religioso do povo cristão encontrou sempre diversas expressões nas várias formas de piedade que acompanham a vida sacramental da Igreja, como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, o rosário. A Igreja, com a luz da fé, ilumina e favorece as formas autênticas de piedade popular. Pergunta número 354. Que relação existe entre os sacramentos e a morte do cristão? Nos diz o compêndio. O cristão que morre em Cristo chega, no término da sua existência terrena, ao cumprimento da nova vida iniciada com o batismo, fortalecida pela confirmação e nutrida pela Eucaristia, antecipação do banquete celeste. O sentido da morte do cristão manifesta-se à luz da morte e da ressurreição de Cristo, nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus vai morar junto do Senhor. Pergunta número 355. O que exprimem os funerais? Nos diz o compêndio. Os funerais, embora celebrados segundo diferentes ritos correspondentes as situações e as tradições de cada região, exprimem o caráter pascal da morte cristã na esperança da ressurreição, e o sentido da comunhão com o defunto, particularmente mediante a oração e a purificação da sua alma. Pergunta número 356. Quais são os momentos principais dos funerais? Nos diz o compêndio. Habitualmente, os funerais compreendem 4 momentos principais: o acolhimento do corpo por parte da comunidade, com palavras de conforto e esperança, a liturgia da palavra, o sacrifício eucarístico e o adeus, com o qual a alma do defunto é confiada a Deus, fonte da vida eterna, enquanto o seu corpo é sepultado à espera da ressurreição. Com isso, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Fique com Deus.